Glória a Deus, irmãos. Tá calor aí? Aqui tá, viu? Mas fica tranquilo, vai esquentar só mais um pouquinho daqui até o final de semana. A previsão é mais um pouquinho de calor, né? Daqui mais alguns dias. Então você acostuma com esse, que se você acostumar com esse, mais 5 graus não vai fazer diferença para você não. O bom é que fazendo sol ou chuva, nós estamos aqui. Amém? Independente que está chovendo, independente que o sol está quente, está calor, nós estamos na casa do nosso Deus. Aleluia! E não tem lugar melhor para se estar do que os atos da casa do Senhor, onde nós temos a oportunidade de aprender a sua palavra. Irmãos, eu quero trazer para vocês alguns conselhos da palavra de Deus sobre julgamento, sobre admoestação, sobre repreensão, sobre aquilo que a palavra de Deus ela traz, né, que nós devemos viver, que nós devemos de realizar, e que não podemos esquecer dessas coisas. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículo 10. E versículo 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia, onde? Nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Diz então que daqueles que estavam em Tessalônica, eles foram os mais nobres, porque aquilo que eles recebiam dos ensinamentos da palavra de Deus, eles conferiam na Escritura se realmente estava escrito exatamente aquilo que estava sendo ensinado. E quando a palavra de Deus fala de ser mais nobre, nós precisamos ser nobres na nossa fé, no servir a Deus. É muito interessante, irmãos, que a gente aprenda a servir a Deus e a viver a fé com nobreza, sabe? Viver a palavra com nobreza, viver a nossa fé com nobreza, entendendo e conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida e cumprindo essa vontade na nossa vida. A palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 32, versículo 8, diz que os nobres projetam coisas, o quê? Nobres. E na sua nobreza, o que eles fazem? Eles estão em pé, ou eles ficam em pé. Então o nobre, ele projeta coisas nobres. Então quando nós falamos de servir a Deus com nobreza, nós falamos de servir a Deus com excelência. Quando você fala de alguém nobre, né, eu tenho aqui algumas coisas anotadas, fala de alguém elevado, grandioso, excelente, excelso, magnífico, eminente. Este é alguém que é nobre. Então está falando de alguém elevado. Quando você conhece a palavra, quando você recebe a palavra e você vive a palavra como ela nos ensina a viver, nós estamos sendo grandiosos na nossa fé. Não grandiosos no sentido de ser maior do que alguém, do que qualquer pessoa, mas grandiosos no sentido de a fé que existe dentro de nós, nós vivemos ela com excelência,
nós não vivemos ela de qualquer forma. Uma coisa excelente é uma coisa muito boa. O venezuelano mesmo, ele não fala muito bom, ele fala excelentemente bom. Eles gostam muito de usar o excelente para falar que algo é muito bom. Então, a nossa fé nós precisamos viver dessa forma. Então, esses cristãos que estavam ali, eles foram, e foi falado, né, nos deixou registrado pelo Espírito Santo, que eles foram mais nobres, porque eles conferiam nas Escrituras aquilo que eles estavam sendo ensinados. Agora, eu vou acrescentar aqui da minha parte, que mais nobre ainda é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras dessa profecia. Mas não é palavra minha, eu só estou colocando nobre, porque isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, e eu gostaria que você pudesse, né, fazer um esforço aí de acompanhar na sua Bíblia, porque os nobres de Bereia fizeram isso. Aí fica registrado, né, pelo Lucas, que os crentes que estavam ali de Tessalônica, eles foram mais nobres porque eles conferiam nas Escrituras. E no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, diz que bem-aventurado aquele que faz o quê? Que lê. E os que ouvem as palavras desta e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o Isaías relata sobre o nobre projetar coisa nobre. Lucas descreve que os crentes que estavam ali em Tessalônica, eles foram de Bereia, foram os mais nobres, porque eles examinavam nas Escrituras se tudo o que estava sendo ministrado era realmente aquilo que eles estavam falando. O Espírito Santo, né, ele traz uma revelação, dizendo que bem-aventurado é os que leem, os que ouvem, os que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? Do arrebatamento da igreja. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Versículo 21. Glória a Deus. Se você estiver vivo, você glorifica a palavra e dá um glória a Deus aí, que eu sei que vocês estão encontrando, sabe, para mim não ficar sozinho aqui. 1:21 diz assim, 22, e sede o quê? Cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, a palavra de Deus, ela mostra a necessidade de nós sermos cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Imagina que você está ouvindo falar da palavra todos os dias, que você tem a oportunidade, seja numa célula, na casa de paz, seja no culto, seja na escola, seja numa vigília, mas você não executa essa palavra, você não cumpre essa palavra. Então a gente acaba enganando a nós mesmos com falsos discursos, porque eu ouço, mas eu não sou um cumpridor da palavra. Eu apenas cito a palavra, eu apenas sei que essa palavra é assim, mas eu não faço essa palavra ter valia na minha vida. Eu não sou uma pessoa nobre na minha fé para executar essa palavra, para obedecer essa palavra. E essa é a parte mais importante da vida cristã, é você conhecer a palavra e você guardar a palavra. Quando a Bíblia diz no livro de 1 Samuel capítulo 3, que a palavra do Senhor era raríssima e não havia visão manifesta, lá literalmente está dizendo que os profetas deixaram de falar da parte do Senhor, porque a lei do Senhor eles tinham, inclusive o rei tinha que ler essa lei todos os dias da sua vida, para que ele pudesse temer o Senhor e não errar no seu julgamento, nas suas decisões.
Então, Deus deixou de manifestar, de falar com aquele povo, porque eles se afastaram de Deus, porque eles não obedeciam a palavra de Deus. E hoje nós temos o privilégio, no tempo presente, de estarmos aqui ouvindo a palavra, e muitas vezes Deus usa também alguns profetas para falar. A Bíblia diz que ele falou de diversas formas, mas hoje ele fala pelo Filho, ele fala pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que ele enviou para estar sobre a sua igreja. Então, irmãos, fazendo essa introdução sobre ser nobre da nossa fé, sobre ser de cumpridores da palavra de Deus, sobre nós, na verdade, atentarmos para o conselho de Deus e colocar em prática, existem muitas coisas que nós, às vezes, estamos e achamos que não temos o direito de falar. Por exemplo, julgamento. Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, abre a sua Bíblia aí, no capítulo 7... de Mateus, Jesus ele está falando sobre julgamento. Glória a Deus. 7, versículo 1 a seguir, vamos lá? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Irmãos, Jesus sempre, ele repreendia, ele exortava, e ele admoestava, e ele chamava a atenção. Nós vemos aqui Jesus falando sobre o julgamento temerário. E qual o julgamento, esse julgamento temerário? É aquele que você não sabe o que exatamente aconteceu, é aquele que você não observa a palavra para poder fazer uma avaliação do que realmente aconteceu, e você às vezes quer julgar alguém fazendo coisas piores do que aquela pessoa que você se sente no direito de julgar. Então Jesus não estava dizendo que nós não poderíamos julgar. Jesus estava dizendo que nós precisávamos observar, e que para poder fazer um julgamento, nossos olhos precisavam estar bem abertos, e nós precisaríamos estar bem entendidos, para que quando fizéssemos um julgamento, nós fizéssemos eles pautado na palavra. Nós precisamos ter a definição daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, quando nós avaliamos qualquer situação, nós vamos ter a definição se algo está certo ou se algo está errado. Então, quando nós julgamos e dizemos, olha, isso aqui, e nós definimos dentro de uma avaliação que isso está errado, nós fizemos o quê? O que nós fizemos? Um julgamento. É ou não? Quando você olha, você contrata um lanterneiro para pintar o seu carro. Você chega lá, a tinta está toda porosa, feia, esquisita. Você olhou e você nem é perito na área, mas você já conseguiu ver que o serviço ficou o quê? Mal feito. E você chama ele e diz para ele que aquele serviço está mal feito, você está fazendo um julgamento. Por quê? O que foi combinado foi para que o serviço fosse bem feito. Então ele fez o serviço errado, e é direito seu cobrar dele que ele faça o serviço direito. Assim, entrando para a vida cristã, quando alguém ele faz algo que ofende a palavra, que quebra a palavra, que vai contra os princípios de Deus, éticos, morais, daquilo que o Senhor nos ensina, nós temos como direito de advertir aquela pessoa e mostrar para ela que ela está fazendo errado. Isso é um julgamento, mas não é um julgamento subjetivo, não é um julgamento daquilo que eu penso, é um julgamento daquilo que a palavra de Deus nos ensina que é a verdade. Então, conferindo os atos, o comportamento, a conduta, e olhando para a palavra, eu sei que aquela pessoa está errada, e pela palavra eu mostro para ela que aquela conduta dela
ela precisa mudar. Por isso Jesus diz que quando o seu irmão pecar contra ti, você deve ir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, glória a Deus, se não, você chama mais um irmão, se não, depois você leva à igreja, se não ouvir a igreja, você considera ele gentil e publicano. Ou seja, ele não tem parte na família de Deus. Ele não tem parte no ambiente de igreja. Por quê? Porque ainda que ele foi advertido sobre o seu comportamento, ele não teve mudança, ele não quis mudança. E na vida cristã, não pode haver, ou dentro da igreja, do corpo de Cristo, não pode haver pessoas que andam de uma forma dissoluta, pessoas que vivem na prática do pecado, pessoas que vivem maus comportamentos. A palavra do Senhor, ela nos dá direção do que fazermos nessa situação. Mas aí, se você pular um pouquinho os versículos, e ir lá para o versículo 24, Jesus diz, em Mateus 7, 24, diz o que aí? Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Imagina, irmãos, que você fosse responsável por julgar todos os atos que você faz. Se coloca aí agora no lugar de réu, né, e de juiz sobre as obras que você pratica. Qual seria a sentença? Será que você teria a capacidade de julgar corretamente? Ou será que você, na verdade, ia agir com parcialidade? Que você, na verdade, não ia ver que você estava errado, porque você estava julgando você mesmo. Tem muitas pessoas que começam a perder o sentido da vida cristã, porque elas não aceitam mais a correção, não aceitam mais a exortação, e não aceitam mais a repreensão do Senhor. E aí tudo que ela faz está certo, independente do que ela faça, não tem problema. Ela avalia e ela define então que o que ela faz está certo. Será que essa pessoa vai mudar? A Bíblia nos ensina, lá em Hebreus, abre a sua Bíblia aí, capítulo 12. Aleluia. Capítulo 12 de Hebreus. Vamos ler. Capítulo 12, versículo 5 a seguir. Diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção de quem? E não desmais quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como? Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina ou correção, da qual quem? Todos são feitos participantes, sois então bastardos e não? Então a correção, ela não é para um grupo de pessoas. A correção de Deus, por meio da sua palavra, é para todas as pessoas. Ela começa primeiro pelo altar, sempre começa pelo altar, e ela alcança toda a igreja do Senhor. Então todos nós somos participantes da correção do Senhor. E a Bíblia mostra e ensina, né, que quem nos corrige é Deus, e que nós não podemos desprezar, desconsiderar a correção que vem do Senhor.
O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, é um texto que nós usamos muito quando nós estamos participando da ceia, né, na ministração da ceia. Capítulo 11, versículo 31, aleluia, diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que eu falei com vocês antes, né? Se eu tivesse de julgar, o que haveria? Não haveria julgamento. Se eu julgasse a eu mesmo, não teria julgamento, não. Como pode haver um julgamento se eu mesmo estou me avaliando? Então, automaticamente, o julgamento tem que partir, primeiro, da palavra, e por alguém que está observando algum tipo de desvio de conduta da minha parte. Então, ele está dizendo que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, nós somos o quê? Repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o... Você está vendo aqui a palavra mostrando que há necessidade do julgamento, e quando nós somos julgados para sermos livres da condenação do mundo. Agora, Jesus nos adverte de como é que o julgamento deve ser feito. Pega aí sua Bíblia em João capítulo 7. E não esquece do glória a Deus não, que até refresca. Na hora que você dá glória a Deus, o Espírito Santo traz até um... Entendeu? Um arzinho assim, né, Eduardo? Você dá glória a Deus e vem aquele refrigério do Espírito Santo que passa por dentro da gente assim. É bom demais. Diz aí, capítulo 7, mesmas palavras, quem está falando é o próprio Jesus. Não julguei segundo a... Você está devagar demais, misericórdia. Mateus 7, 24. João 7, 24. Mateus já foi. João 7, 24. Por isso que eu gosto de ouvir os amém, que aí eu sei que você está comigo. Diz aí, versículo 24. E é importante, viu, crente de Bereia? Você lê. Não julguei segundo a... mas julgai segundo a reta... Então você não julga pela aparência. Se é rico, se é pobre, se é bonito, se é chegado, se é menos chegado, se é pastor, se é presbítero, se é um membro. Você não julga pela aparência. Você julga pela reta justiça. Você não pode mudar o julgamento porque é uma determinada pessoa. Você deve julgar pela reta justiça. E você vai julgar pela palavra. Quando ele está falando da justiça, ele está falando para você julgar mediante a palavra de Deus. Então, o julgamento, ele faz parte de uma comunidade que serve a Deus. E nós temos a responsabilidade de julgar muitas coisas. O julgamento temerário, sabe aquele negócio? Você ouve uma historinha de um irmão aqui, e você nem passou a saber. Em Êxodo 23 diz que você não pode aceitar acusação contra ninguém sem 2 ou 3 testemunhas. Então você precisa primeiro entender o caso, saber o que aconteceu, para depois você poder avaliar e fazer o julgamento. Não é alguém te contar um conto, né, uma história, falando de alguém, né, seja mal, seja alguma coisa, e você já toma aquilo como verdade. E você já traz um julgamento e fala até mal da pessoa. Não, esse é o julgamento temerário. Esse é o julgamento com irresponsabilidade. É o julgamento sem falta de conhecimento, sem falta de entendimento. Isso é falta de temor do Senhor. É o julgamento sem a reta justiça. Porque a reta justiça, ela sempre vai te mostrar a forma de você avaliar qualquer questão. Então, na comunidade cristã, no meio da igreja, nós julgamos e julgamos muitas coisas. Por exemplo, nós julgamos até as profecias. Elas têm que ser julgadas, né? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao versículo 29, vamos lá? Está comigo aí?
Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para quê? Para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com quem? Com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor e a igreja do Senhor recebe diversos tipos de pessoas. Vêm pessoas participar de um culto de diversas crenças, né? Pessoas muitas vezes na condição de incrédulos, de outras denominações, vêm participar de um culto. E eles no culto, eles precisam entender o que está acontecendo no culto. E o apóstolo Paulo, ele chama e dá direcionamento de como o culto deve acontecer, para edificação. Quando nós perdemos esse sentido, e quando existem nossos congressos, nossos seminários, nossas vigílias, os nossos momentos como igreja, onde nós buscamos o poder do Espírito Santo, onde nós nos derramamos diante de Deus, e onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor manifesta poder, Ele batiza no Espírito Santo e tudo mais. Mas quando se trata do culto, Ele está mostrando aqui a necessidade de ordem, de uma boa conduta para entendimento. Imagina aqui 100, 200 pessoas falando em língua e tendo aqui 50 visitantes. O que eles entenderão? Nada. Eles não serão edificados. Eles não compreenderão a palavra. Eles não se arrependerão dos seus pecados. Eles não confessarão a Jesus porque eles não entenderam aquilo que aconteceu naquele culto. O neopentecostal, esse movimento, ele trouxe muita meninice para o meio da igreja, onde as pessoas pensam que ser pentecostal é ser barulhento. Então a pessoa tem a ideia, muita gente tem a ideia de que ser pentecostal é aquele povo que pula, rodopeia e faz um monte de coisa. Mas, ao contrário disso, ser pentecostal é acreditar na toda manifestação do Espírito Santo, desde o derramamento do Espírito Santo, como em todos os dons que é liberado sobre a igreja. Então, isso é ser pentecostal. Não é a pessoa ficar saltando, fazendo isso e aquilo, né, aviãozinho e tantas coisas mais. Não. Ser pentecostal é você acreditar, é você crer em toda a manifestação do Espírito Santo. Então, quando nós vemos que a igreja vai perdendo isso, nós temos que ir ensinando, porque senão nós começamos todos a falar em línguas e nós esquecemos que existem pessoas aqui que precisam ouvir a palavra. E o apóstolo Paulo diz que ele preferia falar 5 palavras, né, na sua língua, no seu idioma natural, do que 1000 em outras palavras. Então, nós precisamos falar de uma forma que as pessoas entendam. Então, quem conhece a palavra, ele tem a capacidade. Nós precisamos ser crentes maduros. Para a gente, não, mas tem que acontecer fogo. Fogo tem que estar dentro de você. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O altar é você, o fogo tem que estar em você. Aí junta, né, e a gente até está trabalhando para fazer trazer uma ministração assim, mas dentro da minha ministração aqui tem isso também, mas aí onde todo mundo quer ser profeta, aí todo mundo fala, e muitas vezes atrapalha até a ordem do culto, até aquilo que está sendo feito no culto. Não é o que você sentiu no seu coração, alguma coisa que você teve, que você deve transmitir. Esse povo está duro demais, esse povo tem que quebrantar. Todo mundo duro de coração, quebra o coração. O profeta tem que trazer algo que é novo, tem que trazer algo do céu, que seja diferente de tudo que está acontecendo, ou até mesmo para confirmar aquilo que nós estamos fazendo. Mas não é trazer uma incógnita, não. Porque às vezes tem profecia que você não sabe de onde ela partiu e onde ela vai chegar. Qual o sentido dessa profecia se ela não trouxe edificação para a vida de ninguém?
se eu não compreendi nada, se eu não fui edificado em nada? Então essa profecia, ela está meio estranha. E falar que o Deus criador dos céus e a terra faz algo no meio da igreja que fica estranho, nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Então, quando Deus manifesta na igreja, Deus opera e faz tremendamente, e Ele desnuda o coração de pessoas e revela o profundo e revela o escondido, e Ele mostra, e Ele traz o confronto na vida do homem, se é um pecador, e se ele está fazendo isso, para que ele volte para Jesus, para que ele possa se arrepender da vida que ele está vivendo. Ou Deus conta até uma história para ele do que aconteceu na semana. Você lembra onde você estava assim, que aconteceu assim, assim, assim? Foi eu que te livrei, foi eu que te guardei. E eu estou te falando para você saber que é eu que fala contigo, o Senhor vai e revela. Então, quando nós ouvimos profecia, Noé falou isso na igreja. Você avaliou a profecia? Você procurou saber se aquela profecia tem sentido? Se ela não tem, você tem que ouvir e não ficar abismado com aquilo, não ficar, atordoado com aquilo. Não pode todo mundo achar que é profeta no meio da igreja. Então nós precisamos, e ele diz que deve haver pessoas ali capazes de fazer um julgamento. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou seja, existem momentos que a necessidade do pastor explicar aquela profecia, e se ela está fora dos conselhos de Deus, fora dos princípios de Deus, o pastor tem que reprovar aquela profecia, para que ela não vire uma semente, e ela venha nascer no coração de alguém. Então é obrigação do pastor, ele orientar, para que aquela profecia, ela não venha nascer no coração de alguém, e venha prejudicar alguma pessoa. No capítulo 4 de Tiago, versículo 12, Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Então eu peguei esse texto, para tentar trazer o entendimento para vocês. O Tiago aqui chamando a atenção sobre, primeiro, você falar mal de um irmão, você agir, contrariamente à palavra, pois a Bíblia não te dá direito de falar mal de ninguém. A Bíblia te dá o direito de exortar, repreender, admoestar, ela te dá o direito, mas você falar mal, não. E a Bíblia também diz que só há um legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Então nós não temos o poder de sentenciar as pessoas. Às vezes é onde nós excedemos. Nós precisamos julgar e mostrar para a pessoa que ela está errada e que ela precisa de mudança para a vida dela. O problema é quando nós já damos a sentença. E muitas vezes nós já sentenciamos ao inferno. E nós não temos o poder de fazer isso. Só há um legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Quem é ele? Quem é? Jesus. Somente ele pode fazer isso. Então, quando você for analisar algo, ou quando você for falar de algo, primeiro, tenha conhecimento da palavra. A gente ouve hoje, fica me julgando, atire a primeira pedra que não tem pecado, está me julgando, faça-se isso, querendo tirar a autonomia da igreja de fazer julgamento mediante a palavra. Quando você olha para um comportamento e para a palavra está errado, você tem que julgar e levar a pessoa à mudança. Ela precisa de mudar. Esse negócio que não pode me julgar, que eu não vou ser julgado por homem algum, mas a Bíblia diz que nós devemos ser julgados, e se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Então quando nós somos julgados por outra pessoa.
pelos líderes que estão sobre nós, pela igreja do Senhor, pelos membros do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então o julgamento, ele tem que ser pela reta justiça, mas ele precisa acontecer, porque se não acontecer, nós perdemos o rumo, e começamos a andar errado na nossa vida. Jesus, ele chama a atenção dos fariseus, porque ele julgava. Sabe como é que ele julgava? Abre aí sua Bíblia, em João capítulo 8. Eu não aceito ninguém me julgar não, então você está sem correção, sem disciplina, e você vai passar a eternidade num lugar muito ruim, se você não mudar o seu conceito de ser disciplinado, de ser corrigido, né, de ter a sua conduta, o seu comportamento julgado por alguém da igreja, um membro do corpo de Cristo. Ele pode fazer isso. Capítulo 8, versículo 15 de João, o que diz aí? O que Jesus falou para os fariseus? Vós julgais segundo a carne. O que é segundo a carne? Vós julgais segundo a carne. Vós julgais dentro de um padrão que vocês estabeleceram. E eles faziam diferença de pessoa para pessoa. Por isso Jesus ensinou a julgar pela reta justiça. Nós precisamos de conhecer a palavra para quando formos julgar, julgarmos pela reta justiça. Agora nós temos, eu vou querer que você anota aí, porque eu sinceramente não vou dar conta de ler não. Eu vou me render antes da hora aqui, porque o tempo ali não vai ser meu amigo não. A Bíblia fala sobre de admoestar. E a admoestação nada é mais ou menos do que uma repreensão branda, ou você repreender alguém brandamente. Aí você pega a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Mas agora eu descobri que aquele relógio lá está diferente do meu. Eu estou seguindo um relógio aqui, tem outro ali, sabe? Atos 20, 31 diz o que aí? Você encontrou? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante quanto tempo? 3 anos, não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Então, você vai ver aqui que a palavra traz o direcionamento e mostra que havia uma admoestação dia e noite. E ele fala, vigiai, estejam atentos, porque durante 3 anos vocês ouviram verdades, vocês foram ensinados. Vocês não deixaram de ter o ensinamento. Vocês foram orientados, vocês foram ensinados acerca da palavra. Abra também Romanos capítulo 15, versículo 14. Ô glória, estou ouvindo os glórias aí, mas está bom, viu? Está começando a aquecer. Daqui até o final do culto essa fogueira pega fogo. 14, 15 de Romanos 14 diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de quem? Que vós mesmos estáis cheios de bondade. Cheio de que mesmo? Todo conhecimento, podendo fazer o quê? Admoestar uns. Então vocês estão cheios de bondade, cheios de conhecimento, para quê? Para admoestar uns aos outros. É necessário para a nossa vida que alguém sempre chegue perto de nós e com amor nos conduza a servir a Deus corretamente. Nós precisamos servir a Deus e nós não podemos, servir a Deus de uma forma que eu imagino que está certo. Às vezes nós erramos por isso,
porque nós nos fechamos e deixamos de ser admoestados e vivemos uma vida no erro. E o problema é o seguinte, que um abismo, o que ele faz? Chama outro. Então a pessoa começa a errar, ele vai errando cada vez mais, vai acumulando erros na vida dele. Mas se tem alguém cheios de bondade, cheios de conhecimento, para quê? Para admoestar, você tira aquela pessoa de continuar fazendo e andando no erro. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 ao 16. Eu vou ler só 3 aqui, vou passar os demais. Quem for bom de caneta, anota. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 ao 16. Diz assim: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ele estava mostrando para eles e falando com eles sobre a necessidade de o imitar, né? De atentar que nós poderíamos em Cristo ter 10.000 aios, mas pais nós não teríamos tanto assim. Pai é aquela pessoa que cuida da gente de uma forma diferente. Mas existem muitas pessoas, né, que ministram sobre a nossa vida, que passam por nossa vida, mas não são todos pais. E ele está mostrando, e ele diz: eu admoesto vocês para que vocês sejam meus imitadores. E ele fala assim: eu não estou escrevendo isso aqui para envergonhar vocês, não. Eu estou escrevendo isso aqui para que vocês, na verdade, aqui ó, no versículo 14, não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Então, quem admoesta com amor, considerando, né, quem está sendo ali admoestado. A exortação, irmãos, fala de você animar, incitar, advertir, aconselhar, persuadir e animar por meio de palavras. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2, versículo 40. Eu vou pegar aqui, não, vamos lá, depois eu volto aqui. Atos capítulo 2, versículo 40. Diz assim: com muitas outras palavras, testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. No capítulo 11 de Atos, versículo 23... Depois vocês me cobram para me citar os outros textos, só para mim não perder minha linha aqui, que eu vou citar para vocês. 11, a ministração é grande, eu precisava pelo menos de 1h30. Como eu sei que eu não tenho, então vou ter que fazer alguma coisa aqui. 11:23 diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos com firmeza de coração que fizessem o quê? Que permanecessem no Senhor, aleluia, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então nós vemos que sempre eles traziam um fato, um acontecimento, e ele falando de como a mão do Senhor esteve com eles, e ele traz ali para aqueles irmãos e fala sobre a graça de Deus e exorta a todos aqueles irmãos que permanecessem com firmeza, servindo a quem?
servindo a Deus. Então a gente sempre tem que trazer uma palavra de algo que está acontecendo, de algo que o Senhor fez, né? Nós que viajamos de uma cidade, daquilo que o Senhor está fazendo lá, nós temos que trazer e ministrar para os irmãos, para que eles possam ter alegria e viver aquilo que está acontecendo naquele lugar. No capítulo 14 de Atos, versículo de número 18 ao versículo 22, Atos 14, do 18 ao 22. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Então, eles quase mataram a ele, o apedrejaram e deram ele como morto. Ele sai agora, vai a Derbe, e o que ele faz? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o quê? O ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que importa por muitas tribulações, importa-nos entrar no reino dos céus. Ele tinha sido apedrejado, dado como morto, e ele sai, prega o evangelho, volta, e ele está ali fortalecendo os irmãos para que permanecessem no Senhor. Nós precisamos, irmãos, no meio da tribulação, ter palavra de Deus para a vida das pessoas. Nós não podemos abater, sabe, e ter desânimo e não falar das grandezas de Deus por um momento que nós estamos vivendo. O que eu admiro no apóstolo Paulo, e eu sempre assim, sou muito grato a Deus pelas coisas registradas, é porque ele sofria cadeias, perseguições e tantas coisas, mas ele sempre vinha diante da igreja e ministrava uma palavra de fé e de poder e exortava os irmãos, para os irmãos continuar firmes servindo ao Senhor. Eles não se abatiam por causa das perseguições, mas a perseguição virava combustível para que eles continuassem servindo a Deus. E as palavras que eles falavam, ele incitava, ele exortava, ele animava os irmãos a continuar servindo a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Hoje nós estamos vivendo um tempo, né, e temos que tomar cuidado, porque cada dia que passa nós vemos a dificuldade das pessoas de aceitar a sã doutrina, né? E muitas pessoas se deixando levar por conceitos mundanos e se afastando da simplicidade da palavra. E nós precisamos ter a palavra de Deus sobre a nossa vida e não ficar apegados. O Salomão disse que não há limites, preste atenção, não há limites para se fazer livro. E o muito estudar é enfado à carne. Mas a obrigação do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Existem muitos artigos, materiais bons que ajudam a gente, mas existe muita coisa que tem tirado as pessoas do objetivo da fé cristã, da vida com Deus. E muitas pessoas têm acreditado, né, em muitas mentiras e servido a Deus relaxadamente, porque ele está seguindo alguém. E nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Ela é a base da nossa fé. Ela é a segurança da nossa fé. Ela é o que tem que sustentar. Eu não preciso de mais nada. Se eu tiver só a Bíblia, eu consigo viver bem. Eu não preciso de livro de ninguém. Eu não preciso de autoajuda de ninguém, porque somente a Bíblia, ela me dá a capacidade e condição de viver a fé em Cristo. Por quê? Porque o autor dela, ele habita dentro de mim. Ele está dentro da minha vida. Então, ele me dá a condição de seguir a fé. Eu não preciso que alguém venha acrescentar, não. A palavra de Deus, ela é suficiente para a minha vida e para a sua vida. 2 Timóteo 4, versículo 2. Porque tem gente que está ministrando aí que você às vezes passar por dificuldade, Deus está te condenando, Deus está te reprovando.
Tem gente dizendo aí que você não deve passar por algumas tribulações. Os apóstolos passam, eles ensinam, Jesus fala das aflições, mas agora as pessoas pregando que você não pode ter dificuldade, pregando que todo mundo deve ser rico. Riqueza não é para todo mundo não, irmãos. Muitos de nós adquirimos riqueza, desviamos da fé, perdemos o sentido da nossa existência, acabamos com a nossa família. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para ter dinheiro. Nós temos que orar ao Senhor primeiro para Ele nos dar capacidade de ter, para a gente administrar e a gente usar o dinheiro, não o dinheiro usar a nossa vida e querer nos conduzir para onde Ele bem quer. Então, tem que ser rico, não pode ter problema, não pode ter doença, se está doente está em pecado, sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos acreditar no que os apóstolos disseram, no que a palavra de Deus está dizendo, não nessas pessoas que não têm compromisso com Deus. 2 Timóteo 4,2 diz que, vamos ler conjuro-te, pois, diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra de Deus, instes a tempo e fora de tempo. Tem que fazer o quê? Redárguas, repreendas, exortes, mas com o quê? Com toda a longanimidade Então você não repreende ninguém, você não exorta alguém, você não corrige ninguém a seu bel prazer. Você faz isso primeiro com longanimidade. Você tem que ser longânimo. Ou seja, você não vai irar para poder explicar para aquele irmãozinho lá, né, que ele precisa de mudar a vida dele. Você não vai querer, né, usar a Bíblia como arma para fazer ele entender. Você não vai. Você precisa fazer isso com longanimidade e com doutrina. Fala dos ensinamentos de Cristo. É Ele que nós devemos usar para trazer as pessoas, né, para perto de Cristo e para longe do pecado. Quem está anotando aí? Tem alguém que está anotando? Primeiro eu vou saber se tem alguém anotando, senão eu não vou nem... Tá. Sobre admoestar, eu falei até 1 Coríntios 4, do 14 ao 16. Você pode anotar aí, 1 Tessalonicenses 2, do versículo 10 ao 13. Isso aí é sobre admoestação. Depois você pega o contexto, porque eu estou atropelando um pouquinho aqui por causa do tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 13. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 6. 1 Tessalonicenses, pode ficar tranquilo que eu volto, viu? Capítulo 5, versículo 14. E Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Observação: não venha para a escola sem um caderno e uma caneta. Isso é um culto de ensino. Então, assim, é bom você vir preparado. Você vir com uma agenda e com a caneta para você fazer anotações, que isso pode servir a qualquer momento. Então, quando você vir para o culto de ensino, traga a sua agenda. Voltando, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 10 ao 13, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 6, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, e Tito, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Sobre exortar, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1, Tito, capítulo 2, versículo 15. Então, nós exortamos as pessoas a diversas áreas da igreja. Em 1 Timóteo 2:1, nós precisamos exortar as pessoas a orar. Parece que quando o pastor está aqui falando, chamando os irmãos, é obrigação dele fazer isso. Ele tem que exortar, chamar a sua atenção para você orar. Porque senão você acaba se relaxando e você não ora. Falando tanto, a gente já não dá muita atenção para a presença de Jesus. A gente não atenta muito para Jesus, irmãos. Essa é a casa do Senhor, casa de oração. E quando a gente entra neste lugar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dobrar o meu joelho e orar. Isso é ensinado a vida inteira. Eu estou te exortando de novo. Mas a gente não ora. A gente não passa um período diante do Senhor. A gente dobra o joelho para o desencargo de consciência por 2, 3, 5 minutos e levanta. Estamos perdendo o sentido da nossa fé. Isso não é ser nobre. Então o pastor precisa exortar a igreja a orar. É uma responsabilidade que ele tem de chamar a atenção da igreja para a oração.
ele também exorta a igreja em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, a trabalhar. Ele precisa exortar a igreja a trabalhar. Ele precisa lembrar a igreja da responsabilidade do papel dela sobre a terra. Então isso é obrigação do pastor. Ele precisa também exortar os ricos, porque os ricos pensam que por eles ser ricos, eles podem tudo, não há limites para eles. E a palavra de Deus diz que precisa haver a exortação para os ricos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Qual é a exortação para eles? Para eles não colocar a sua confiança na insegurança das riquezas. Tem gente que pensa que ele tem dinheiro, ele tem tudo. E se a pessoa tem dinheiro e ele não tem uma vida pautada em Deus, ele vai morrer, o dia dele vai ficar aí e ele não vai ver a face adorada do Senhor. Então, a Bíblia tem exortação para todas as áreas. Também, a lutar pela fé. Em Judas, no versículo, aí no capítulo, você pega o capítulo todo, só tem um. Judas, a palavra chama a atenção de exortar a batalhar pela fé. A gente pensa, eu tenho fé. Irmãos, é uma batalha. O inimigo, o mundo, as coisas querem roubar a fé que o Senhor colocou dentro do nosso coração. A circunstância querem tirar a nossa fé para que a gente abandone a Cristo e volte às velhas práticas. E a gente precisa batalhar pela fé. A persistência, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, ter propósito com Deus, temos propósito de jejum e oração. A gente tirar tempo, não precisa só quando a igreja fazer, mas você tem um compromisso com Deus. Faça seu propósito, faça um jejum parcial. Pega algo que você gosta tanto, e se você está vendo que você está precisando de melhorar algo na sua vida, e você está com dificuldade, abra um jejum ali, absoluto, parcial. Faça um propósito, tira o café da sua vida, tira o chocolate da sua vida, tira o refrigerante da sua vida, tira o doce da sua vida por 10, 15 dias, 30 dias, tira o arroz, tira a carne. Quem vai dizer amém aí? Amém, tira a carne sim. O Alisson. Está precisando, viu, irmãozinho? Às vezes, irmãos, nós estamos vendo que não estamos indo tão bem e não fazemos nada para poder o nosso nível de espiritualidade melhorar. A gente está esperando sempre que um pastor sobra aqui, é fogo, e poder, e eu volto, e na semana eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu preciso fazer algo na minha vida, eu preciso, me achegar ao Senhor. Chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. A gente precisa, purificar o nosso coração. Nós precisamos chegar diante do Senhor. Às vezes nós passamos muito tempo sem estabelecer nada diante do Senhor. Nós estabelecemos propósito de oração pelas madrugadas, um tempo específico. Eu vou orar tal hora, não é a hora que der certo não, marca um horário, porque é compromisso. E se você é uma pessoa de compromisso, você tem que ter compromisso com Deus. Vou orar tal hora, levanta e ora. Deus se agrada dessas coisas. Você determinar um horário, a hora que der certo. Aí muitas vezes nem sempre dá, né? Passa a semana sem dar certo de orar. Agora imagine um crente que passa uma semana sem tirar períodos de oração diante do Senhor. Fica uma semana sem comer. Como agora está fresco, fica uma semana sem tomar água. Para você ver o que vai acontecer com você. Para que você tenha uma experiência de o que acontece com uma pessoa que esquece de ir no manancial das águas vivas. Que cesse, de ir na fonte que é Jesus e alimentar. De quem é o pão que desceu do céu e se alimentar dele. A palavra que é vida e se apegar a ela. Então a gente tem hora que tem que fazer algo, e a palavra de Deus traz exortação para todas as coisas. Nós precisamos ter a capacidade de fazer isso. E por último, repreender, que é admoestar energicamente. A repreensão é aquela mais forte. É aquela que o irmão estatalha o olho para você assim, ele tem um olho pequeno igual o meu, e o olho dele fica desse tamanho, que você tem que falar umas verdades com ele, mas... Então a repreensão não pode ser, ela tem que ser enérgica. Ela tem que causar o efeito. Se chega ao ponto de alguém precisar ser repreendido por uma conduta, ele tem que ser repreendido à altura.
mas pela palavra e pela doutrina. Não é mais aquela conversa, meu filho, eu estou te ensinando, não. É uma repreensão. O salmista diz, foi bom o Senhor ter me afligido, porque antes de ser afligido eu andava perdido, desorientado. Então muitas vezes a gente precisa de sofrer algo, alguém chegar para a gente com verdade de Deus, com a unção e o poder do Espírito Santo, e nos falar verdades que vão nos fazer mudar a nossa vida. Muitas pessoas não mudam o seu comportamento, as suas atitudes no meio da igreja, é porque ela nunca foi repreendida da forma que é necessário. Sempre tem alguém, tem gente que gosta de acariciar até demônio. Cheguei numa casa um dia, me chamaram, cheguei no serviço, tinha uma mulher endemoniada, um colega meu, não era crente nem nada, mas sabia que eu era pastor. Cheguei, ele já chegou, vamos lá em casa, minha irmã está endemoniada, passou a madrugada querendo se matar com a faca, e aquele problema todo. Irmãos, me pegou no dia bom, Deus prepara a gente antes. Eu já tinha muitos dias que eu estava em jejum e oração, buscando o Senhor por algo da parte, para a igreja. E aí, falei, vamos lá, cheguei na casa, aí tinha uma irmãzinha lá, a mulher querendo soltar com os braços tudo marcados, passando a mão na cabeça da mulher. Eu cheguei e falei assim, solta ela, pode deixar ela aí. Não pode soltar não. Eu falei, não pode soltar, ela não vai fazer nada não. Aí ela falou assim, não, mas ela tentou aqui. Eu falei, não vai fazer nada não. Abaixei assim, irmãos, não precisa muito alarme. Fui lá no ouvido dela, pertinho dela, e eu repreendi, amarrei aqueles demônios. Eu estava cheio de autoridade. Sabe quando você chega sabendo que você resolve? Eu estava daquele jeito. Repreendi, amarrei aquele demônio e mandei ele sair dela. Ela estartalou o olho, falei, quem é você? Fulano de tal. Tá. Senta aqui. Aí sentei ela no sofá e ministrei para a família toda uns quase 1 hora de prazo. Ministrei a palavra para eles. Hoje, basicamente, toda essa família serve ao Senhor. Mas tem crente que até a pessoa endemoniada quer bajular, ele não consegue ter o entendimento que aquilo é um demônio, tem que ser mandado embora. E era uma irmã, sem entendimento, sem conhecimento, lisou ela a noite inteira, acalmando o demônio. Imagina se acalmar um demônio, voltando para trás. O cara não é crente até hoje, o que me levou lá não é. A moça hoje serve o Senhor, o marido serve o Senhor, os filhos, seus cunhados que estavam lá, tudo serve o Senhor. O que me levou não. Voltando para trás, mas como é isso? E eu comecei a falar com ele. Ele falou assim, se não fosse eu que tivesse ido lá te buscar, e eu tivesse te chamado, eu ia dizer que você e minha irmã tinham culiado e você tinha combinado. Porque nós passamos a noite inteira tirando a faca da mão dela, escondendo as coisas, ela quebrando tudo, para você chegar lá perto dela, falar uns negócios e ela voltar e ela fica normal. O poder de Deus é algo glorioso sobre as nossas vidas, e nós precisamos usar o poder que o Senhor nos dá para admoestar, para exortar, para repreender e também para expulsar os demônios e também para fazer julgamentos de acordo à reta justiça. Então, quando falamos de repreender, você pode pegar aí Salmo 141, versículo 5, depois você lê o texto todo. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbios capítulo 9, versículo 8. Provérbios capítulo 29, versículo 1. E Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Repetindo, sobre repreender. Salmo 141, versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbio capítulo 9, versículo 8. Provérbios 29, versículo 1. E Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Vamos pegar só um e nos colocamos de pé. Salmo 141, versículo 5. Se coloca sobre os seus pés aí, você deve estar cansado. Não seja aquele crente biquinho não, sabe? Aquele crente que gosta de fazer bico, de fazer careta, de ficar chateado.
sistemático. Você tem que sistematizar. Sabe para quê que é bom sistema? Para você andar correto suas coisas, cumprir com seus compromissos, ser um bom patrão, ser um bom funcionário. Entendeu? Você tem que ser sistemático para isso. Mas quanto à repreensão, o que o salmista fala? 141, versículo 5. Fira-me o justo. Será isto uma... Fira-me o justo, será isto uma benignidade. O que é benignidade? Será isso uma bondade. Ele está falando que o justo fazer o que com ele? Fira-me o justo. É porque às vezes a repreensão ela tem esse poder de ferir. Ele diz, fira-me o justo, e isso será uma bondade ou uma benignidade. E repreenda-me, será o quê? Um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito da maldade deles. É um óleo sobre a sua cabeça, é uma bondade sobre a sua vida. Quando um justo te mostra a verdade, te faz andar dignamente diante de Deus, te tira do caminho tortuoso, que faz com que seus olhos se abram para você ver a realidade da sua vida que você não está vendo. Então, admoestação, repreensão, exortação é ter o poder de fazer isso, de abrir os olhos daquele que está cego, daquele que está perdido, daquele que está sem direção, daquele que agora, sabe, está amando mais as coisas do que o Senhor, que estabeleceu Deus sobre a sua vida e honra mais do que o próprio Deus, que ele devia honrar com todo o seu coração. Feche os seus olhos. Então, quando você for julgar, julga com a reta justiça. Quando alguém diz, não pode, não, posso sim, pela palavra de Deus eu posso. Eu não vou te dar sentença, não, mas julgar o que você está fazendo, eu tenho poder, porque a palavra de Deus diz assim, assim e assim. Seja um cristão nobre. Sabe o que um cristão nobre faz? Ele lê, ele ouve e ele pratica as palavras desta profecia. Este é alguém grandioso diante de Deus. É alguém que Deus olha e vê a excelência de como ele serve ao Senhor, de como ele teme ao Senhor. Feche seus olhos nesta noite e comece a orar. Quem sabe você está aqui e você está precisando tanto de muitas mudanças na sua vida, e quem sabe você tem feito talvez de cego, de surdo, e você não presta atenção no que está acontecendo, e você ouvindo essa palavra, que o Senhor te abra os olhos. Quem sabe você virou o juiz, aquele que julga a sua própria vida, e você tem julgado tudo que você está fazendo como a coisa mais correta que tem, e você não entendeu até agora que você está perdido, que você precisa voltar ao caminho. E o Senhor Jesus te convida a você fazer uma análise, e a você procurar alguém para você conversar, para que essa pessoa possa ministrar sobre a sua vida, e que você possa aceitar essas palavras, ainda que vai doer, ainda que no momento vai machucar você um pouco, mas isso será bom para a sua vida, será uma demonstração de bondade, será um óleo que você não vai desprezar, que você não vai abrir mão. A presença do Espírito Santo, a palavra de Deus, essa fonte de vida que é a palavra do Senhor.